Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero começar a partir essa reflexão a partir deste Evangelho. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Jesus vem fazendo várias comparações sobre o que é o reino de Deus, e ele vai comparando com coisas relacionadas ao meio que as pessoas estão vivendo. Nesse momento, ele compara a um patrão que contrata trabalhadores para a sua vinha. Jesus vem falar, por meio dessa comparação, sobre os fariseus, que se declaravam os privilegiados porque foram contratados pelo Senhor, porque eram da raça eleita, da raça escolhida, o povo de Israel. Mas eles se achavam privilegiados, os mais privilegiados e somente eles. E assim todos aqueles que conseguiam cumprir todos aqueles inúmeros preceitos que rigorosamente eles colocavam como fardos pesados. E eles excluíam os pagãos, que não eram do povo de Israel, e também aqueles que eram escolhidos do povo eleito, mas que viviam como pecadores públicos, como pecadores. Em primeiro lugar, por meio dessa parábola, Jesus mostra que a salvação é endereçada a todos, não só à raça eleita de Israel, mas também aos pagãos. A salvação é endereçada a todos. Só que aqui nós precisamos perceber, a salvação é para todos, mas para aqueles que são endereçados à salvação, é preciso ver o acolhimento desse chamado de Deus, se são capazes de se enquadrar conforme os critérios de salvação. Não é porque Deus quer que todos sejam salvos que todos serão salvos. Ele quer que todos sejam salvos. Mas se a pessoa não viver conforme os mandamentos, não mudar de vida, não mudar de direção, não se enquadrar aos moldes dos princípios eternos do reino de Deus,
daí fica difícil, mesmo endereçado à salvação, mesmo que o Senhor queira salvar, não pode enquadrar-se no critério de salvação. Veja, é como uma empresa que me contrata para o trabalho, uma empresa que te contrata a trabalhar. Se alguém é contratado para trabalhar em uma empresa, precisa se enquadrar nas regras da empresa que foi contratado. Senão, serei demitido. Eu não posso fazer o que eu quero na empresa, eu não posso chegar a hora que eu quero, faltar o dia que eu quero. Eu não posso fazer o que eu quero, mas aquilo que o patrão me ordena. Eu fui contratado, eu preciso me enquadrar. E se o Senhor nos chama a trabalhar na sua vinha, no seu empreendimento, que é o reino dos céus, eu preciso me enquadrar aos moldes dele. Aquilo que o patrão, Deus, me manda fazer. O que é que ele me manda fazer? Os seus mandamentos. Os princípios eternos do reino que se encontram nos evangelhos. E aí ele vai falando tantas coisas aqui, comparando o seu reino a tantas parábolas. Se nós seguirmos as regras da empresa, que estão aqui na palavra, os mandamentos do Senhor, conforme o patrão, Deus, nos contrata, nunca seremos demitidos do reino. Nós temos aqui nessa parábola a bondade do patrão, que é Deus, contra a inveja dos fariseus. A justiça de Deus, que é cheia de misericórdia e bondade, e a injustiça dos fariseus. O patrão, que foi generoso com os contratados por último, e não foi injusto com aqueles que foram contratados primeiro. Ele foi justo com todos. Meus irmãos, nós devemos nos alegrar com todos que são endereçados à salvação. Sejam aqueles que estão vivendo uma vida errada, mas que depois de nós, muito tempo de nós sermos chamados, eles foram chamados também. Aqueles que se converteram, aqueles que mudaram de vida no último momento, no leito de morte. E aqui eu lembro lá aquele ladrão ao lado de Jesus, que coloca como bom ladrão, mas ele vivia mal, ele vivia errado. Mas no último instante, ele acolheu o reino. Não teve tempo nem para seguir o Cristo, mas poucos suspiros de vida ele acolheu o reino e foi salvo. Devemos nos alegrar com todos, nas nossas igrejas, nossas comunidades. Nós precisamos extinguir a inveja, porque a inveja tem destruído comunidades, tem destruído igrejas, porque um tem inveja do outro, como os fariseus tinham inveja ali, colocavam fardos pesados. Não deve haver privilegiados, todos nós somos privilegiados, porque todos nós somos chamados à salvação. Somos chamados a trabalhar na vinha do Senhor, do reino. Na primeira leitura, nós temos Ezequiel profetizando contra os maus pastores. A princípio, quando Ezequiel profetiza, e na palavra fala contra os maus pastores, também o profeta Jeremias também profetizou contra os maus pastores. Primeiramente, eles estão endereçando aos reis e governadores, aqueles que governam o povo. Mas aqui, diante dessa liturgia, que no Evangelho nos fala dos líderes religiosos, também se encaixa estes. E aqui, entendendo como líderes religiosos, todos nós, a começar do padre que vos fala, que foi chamado a estar à frente, a todos os sacerdotes, a todos aqueles que estão à frente de um rebanho, seja de um grupo de oração, de uma comunidade, a todos que são chamados a trabalhar na vinha e estão à frente. E eu volto a lembrar do patrão que contrata empregados para a sua empresa. Eu preciso vestir a camisa da empresa, falar a linguagem, seguir as regras. E aqui, infelizmente, muitos que foram chamados a estarem à frente têm esquecido do que foram ordenados pela igreja. Nós sacerdotes, por livre vontade, nós somos livres, eu fui livre para escolher o sacerdócio. Eu entendi o chamado de Deus, vi que Deus me chamava, mas ao mesmo tempo aquilo se tornou meu. Aquele chamado de Deus estava aqui já desde sempre, mas aos poucos eu fui percebendo. E por livre, ninguém me obrigou,
Eu fui livre para me prostrar diante do altar no dia da minha ordenação e dizer: eu não vivo mais para mim mesmo, eu quero ser outro Cristo, não serei mais somente eu. Todos os sacerdotes, aqueles que são chamados, foram livres. Por ser padre, eu preciso, por me prostrar e renegar a mim mesmo para ser outro Cristo, eu tenho a obrigação de me esforçar para ser o Cristo onde eu estiver, e não somente no púlpito, não somente no altar, não somente realizando os sacramentos, mas onde eu estiver, seja com o clégima, com batina, seja o que for, eu preciso me mostrar como outro Cristo, como sacerdote. Daí vem Ezequiel, empregado fiel, profeta Ezequiel, amando do patrão Deus, ele profetiza. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. E aqui, ao profetizar tudo isso, eu estou falando para mim, primeiramente, que sou sacerdote, chamado. Não são os pastores que devem apacentar as ovelhas, porque estão apacentando a si mesmos. Vós vos alimentais com o leite, vestis a lã das ovelhas, matais os animais gordos, mas não apacentais as ovelhas. E aqui, em todo o meio cristão, em várias denominações que se dizem cristãs, onde muitos se aproveitam da inocência das ovelhas para enriquecerem a si próprios à custa das ovelhas. Por uma teologia da prosperidade, afirmando que vão ganhar isso e aquilo e se aproveitando. E aí ele fala mais: não fortaleceis a ovelha fraca, não curastes a ovelha doente, nem enfaixastes a ovelha ferida, não fostes atrás da ovelha perdida, da ovelha que foi extraviada para trazer de volta, não procurastes a ovelha que se perdeu, ao contrário, dominastes sobre elas com dureza e brutalidade. Ai de nós que fomos chamados a ser a imagem do Cristo justo, bom pastor, misericordioso e bondoso, se eu sou duro com as ovelhas e sou bruto nas minhas palavras. As ovelhas dispersaram por falta de pastor, tornando-se presa de todos os animais selvagens. Deus falando: minhas ovelhas vaguearam sem rumo, por montes e colinas, dispersaram-se e estão à mercê dos inimigos. E Deus fala: por isso, ó pastores, aqui estou para os enfrentar e reclamar deles as minhas ovelhas. Vou tirar-lhes o ofício de pastor, e eles não mais poderão apacentar-se a si mesmos. Vou libertar da boca deles as minhas ovelhas, para não mais lhes servirem de alimento. E aí Deus fala: eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas, porque aqueles que eu contratei não vivem conforme eu pedi para viverem. Meus irmãos, aqui Deus fala por meio de Ezequiel que vai tirar o ofício de pastor àqueles que foram chamados. Deus chama, por mais que eu acolhi a palavra, mas se eu me desviei, se eu não vivo conforme o que Deus me pede para viver, e aqui, como eu disse, não somente os sacerdotes, mas a todos aqueles que são chamados a estarem à frente. Também os pais são pastores dos seus filhos. A vocação matrimonial, o pai e a mãe são pastores dos seus filhos, da sua família ali. Então todos nós fomos chamados à vinha. Mas, veja bem, eu posso perder minha vocação. Se eu não vivo conforme, o sacerdócio não vai me levar para o céu, mas se eu vivo conforme o Senhor me chamou a viver. O matrimônio só vai levar para o céu se vocês viverem conformes. A vida consagrada, a vida religiosa, e assim sucessivamente. Ai de nós, se estamos levando as ovelhas do Senhor à perdição com nossas negligências, com nossas infidelidades, com nossos maus exemplos, com nosso pecado público. Como diz num dos evangelhos, é melhor amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e jogar ao mar. É duro. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa leitura de Ezequiel e no Salmo, nós podemos fazer um discernimento e olhar os bons e os maus pastores. Aquele que busca fortalecer a ovelha fraca, mostrando o que fazer, que busca curar a ovelha doente, cuidar com o cuidado de pastor, vivendo
levando aos sacramentos, a direção, sendo presença como médico dos médicos. Esse é o bom pastor, que enfaixa a ovelha ferida, que vai em busca da ovelha que se perdeu, que usa de misericórdia, compaixão e não de dureza e brutalidade, que defende as ovelhas diante dos inimigos. Esse é o bom pastor. E o Salmo nos dá outros exemplos para terminar. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. O bom pastor leva a ovelha a verdes prados. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Guia no caminho mais seguro. Mesmo que eu passe pelo vale das sombras da morte, nenhum mal eu temerei, porque o bom pastor está comigo. Estás comigo com um bastão e com um cajado, e me dão a segurança. O pastor, aquele cajado que ele usa, é para defender as ovelhas dos lobos ferozes. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Primeiramente de nós que fomos chamados a estar à frente, a ser outro Cristo, a ser sinal onde estiver do Cristo. E a todos nós que somos endereçados à salvação, que precisamos nos moldar nos moldes do reino dos céus. O patrão, que é Deus, nos chama a trabalhar na sua vinha. Eu preciso me enquadrar conforme o reino dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.